estava na minha aula de filosofia na semana passada, e aí o professor comentou que tal filósofo teve várias quimeras. Aí eu, peraí professor, o que é quimera? Ai, desculpa, quimeras são pensamentos soltos. Aí ele continua explicando, e a partir de então eu comecei a não entender mais nada que o professor estava falando, eu não prestei mais atenção, só pensei assim, cara, eu fui muito injusto com a Sandy. Então, mais uma vez, vamos falar dela. Eu tô lendo um livro que fala sobre comunidade. E aí, nessa quarta-feira, eu li o capítulo que falava sobre a alegria. E o texto dizia mais ou menos assim que um problema das pessoas não terem alegria é se sentirem muito pressionadas em ter altas performances, né, uma cobrança muito grande de si mesmo. E quando eu parei de ler, entrei no YouTube e o YouTube me indicou o vídeo da Sandy novo que lançou. Me mostrou a versão 10 minutos e 39 segundos. E eu falei, cara, essa música eu tenho que comentar, né? Na verdade, essa música 10 minutos e 39 segundos são 3 músicas que a Sandy juntou tudo em um único clipe. E então tem a música Piloto Automático, Lua Cheia e música Tempo. E eu quero falar dessas músicas, eu achei que bateu bem com essa coisa da alegria. Eu vi umas reportagens sobre isso, falava bastante sobre essa questão de pandemia, mas eu acho que esses sentimentos não se restringem à pandemia. Olha só. A música começa com uma respiração. Parece que é um desabafo mesmo da Sandy, né? Ela comenta um pouco assim que esse álbum é bem ela, o que ela estava vivendo, o que ela começou a pensar. E ela diz aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu nunca fiz questão de estar aqui, muito menos participar. E ainda acho que o meu cotidiano vai me largar. Um dia eu vou morrer. Um dia eu chego lá. Eu sei que o piloto automático vai me levar. É legal que a música começa, parece que ela está conversando muito com o que eu refleti na música do Engenheiros do Havaí, que eu falava sobre existencialismo. Eu não pedi para nascer, né? Tipo assim, fizeram comigo a existência e simplesmente eu me percebi aqui E assim, não foi uma escolha participar dessa vida. Isso aí eu discordo um pouco, né? Porque se elas quiser, o fato dela não ter escolhido deixar de participar da vida mostrou uma escolha que ela fez. Mas tudo bem. Mas ela está dizendo exatamente disso. E nesse tempo de que ela está existindo, eu ainda acho que o meu cotidiano vai me largar e um dia eu vou morrer. Ela está falando assim, tá bom, então olha só. É uma crise, né? Peraí, eu não pedi para nascer, eu vou morrer, eu vivo o cotidiano, vários dias um atrás do outro, e que sentido tem isso, né? Um dia eu chego lá, que é na morte, e o piloto automático vai me levar. É interessante, porque o piloto automático é quando você deixa de dirigir e você deixa a coisa ser guiada. E aí ela está dizendo assim, olha, se você for ver, toda a vida no piloto automático vai levar a esse ponto que é a morte. E aí, sabendo que vai morrer, ela fala o que ela deve fazer então enquanto isso não acontece. Aí ela está no controle, ela não está mais no piloto automático. Porque ela fala, eu devia, né? Então são as coisas que ela precisa fazer. O que ela precisa fazer? Ela precisa sorrir mais, abraçar os pais, viajar o mundo e socializar, nunca reclamar e só agradecer. São essas coisas. Percebe então que nessa vida, que ela não pediu para existir, mas existe, então ela busca então uma razão para estar nessa vida. E essa razão depende dela. Qual é o empenho que ela vai fazer? Então você sempre é menina sorridente, menina não, né? Agora ela já é uma mulher. Você sempre uma mulher sorridente, eu vou ser uma pessoa super família, vou uma pessoa que aproveita a vida e vou viajar, vou me socializar com as pessoas e só agradecer, né? Tipo, não vou perder meu tempo olhando as coisas ruins e tal. Tudo que vier, eu fiz por merecer. Então olha só, ela vai fazer e na atitude que ela vai fazer, vai vir uma coisa boa. Só que depois ela fala tudo que ela deveria e repete todas as coisas, só que ela fala, falar é fácil, difícil fazer. Então percebe que de repente e ela repete várias vezes, como se fosse um mantra, né? Uma pessoa de repente está triste e ela
fecha o olho e fala assim, não, tá tudo bem, não sei o que lá. A pessoa vai repetindo palavras para ficar melhor. E ela repete, mas depois ela percebe, ó, tô falando, mas e põe isso na prática. Vamos lembrar do piloto automático? Será que o nosso piloto automático é de pessoas totalmente agradecidas? Será que o nosso piloto automático é de pessoa que não reclama de nada, que a gente vive super bem em sociedade? Será que a gente realmente sabe aproveitar a vida, que a gente se dá sempre bem com a nossa família? Será que o piloto automático nosso é esse? E aí, depois de tanto se esforçar, porque é isso que ela devia, e olha só, o verbo do devia mostra uma cobrança que ela tem dela mesma. Isso me lembrou do livro que eu estava lendo sobre alegria, sobre sociedade e no capítulo de alegria. Aí, ela fala uma outra parte que fala assim, ó, quase toda vez que eu vou dormir, não consigo relaxar. Então, mais uma vez, ela faz e ainda fica naquela cobrança. Nossa, eu deveria fazer isso. E de repente ela toma uma decisão. Eu vou dormir, com a ideia de relaxar. E ela não relaxa. Então olha a frustração de fazer as coisas, não conseguir chegar nesse objetivo. Até que meus travesseiros pesam 1 tonelada. Olha que legal. E é legal quando você vai dormir, é à noite. À noite é quando você já realizou todas as coisas que o seu corpo consegue fazer e fala assim, agora eu não consigo fazer mais, eu vou descansar para me dar energias para amanhã continuar fazendo fazendo coisas. E por que ela não relaxa? Porque ela não está satisfeita com as coisas que ela fez naquele dia. Por que ela não relaxa? Porque ela acha que deveria ser feito mais. Porque ela não relaxa? Porque tudo que ela fez não foi suficiente. E o travesseiro pesa 1 tonelada. Volta então o mantra, devia fazer isso. Pula para a próxima música, a música Lua Cheia, né? E é legal que a outra música que eu falei das fases, ela falou das 4 estações, agora ela fala sobre a Lua, que também tem 4 estações, mas ela fala só de uma estação da Lua, a Lua Cheia. Peraí, e quando é Lua minguante? E quando é Lua crescente? E quando é Lua nova? Como que ela faz? Bem, isso não importa. Pelo menos tem uma época que ela vai tentar ficar bem. Tanto que quando ela falou de dormir, ela falou assim, quase toda vez. Vamos pensar que de repente na vez da lua cheia ela durma bem. Mas vamos lá, começa a canção. A gente anda inseguro, construindo muros no chão. E quando ela fala de construindo muros, eu lembro da música quando ela cantava quando era criancinha, que era os pais cantavam, né? Que era vamos construir uma ponte. E ela fala assim, ó, na verdade nós estamos criando muros. Mas essa ideia de criar muros é uma coisa de insegurança, né? Tipo assim, por que eu vou me relacionar? De repente é bom eu me afastar, de repente é bom eu me excluir, é bom eu ficar distante das pessoas, é bom criar uma barreira para me proteger. Eu tô sentindo uma insegurança. E é interessante que ela fala de construir esse muro no chão. Ela constrói um muro no chão e convida as pessoas para ver a lua. Olha só, que interessante. Mas vamos lá. Arquitetando no escuro nossa direção. Não entendi. Viver de esperança cansa, eu sei. Por que ela arquiteta no escuro nossa direção? Ah, tá. Tipo assim, o arquitetar, né, que eu pensei no muro, pensei já num trabalho de arquiteto, já pensei naqueles muros do Niemeyer, mas não. Esse arquitetar é o planejar. E planejar no escuro, tipo assim, você não sabe exatamente o que está acontecendo, você está vivendo um dia de cada vez e perdido. Mas ela quer achar uma direção, mesmo não vendo nada. Então ela está arquitetando no escuro, mas é nossa direção. Viver de esperança cansa, eu sei, olha que legal. Porque até mesmo as atitudes de todos os dias, eu vou fazer isso, por mais que seja uma labuta, existe uma esperança de algo acontecer no futuro que seja bom. Tipo assim, hoje eu não estou bem, o que eu vou fazer? Vou sorrir mais, vou abraçar meu pai, sonhar, viajar, e tudo isso para quê? Para que depois eu fique bem. Então você vai arquitetando. Só que cansa, porque você já planejou aquilo para 2018 e 2018 não aconteceu. Depois você planejou para 2019, também não aconteceu. Você planejou para 2020, também não aconteceu. E aí você fica nessa coisa assim de, pô, tô com essa esperança, para quê? E aí ela fala
a nossa crença se abalou, então ela acreditava que ia ficar bem o negócio e não ficou. Nas frases de ódio não vão vingar. Chega pra cá pra falar de amor. Tá, então, olha que interessante a música Lua Cheia. Na outra música, que ela falava sobre o piloto automático, que eu tenho que fazer isso e não consigo, aqui ela busca mais uma relação com as pessoas. Então ela se queixa que a gente cria muros, que a gente de repente cria esse muro esperando uma direção e tudo mais, uma coisa melhor, mas não está dando certo esse plano todo que a gente está fazendo. Aí essa crença de que vai ser bom por causa, sei lá, do que ela arquitetou assim, não está dando certo. Só que ela percebe que essa sociedade está criando um ódio e ela fala, vamos parar de falar isso de ódio, porque isso daí não vai vingar, cara. Vamos começar a falar de amor. Complicado. A gente tá, aí ela fala, a gente está no dia a dia e às vezes a alegria não tá. Né? Tipo, pô, dia a dia a gente está vivendo e tem dias que nós estamos tristes, vivendo sem ter companhia, ninguém vai chegar. Então agora essa tristeza não é um resultado do que ela quer no futuro. Olha só que interessante. Voltando para a ideia do livro lá que eu estava lendo sobre comunidade. Nós somos seres sociais, nós precisamos viver com outras pessoas. Então de repente assim, eu vou viver o instante de agora, esperando uma coisa futura, e de repente imagina que gostoso eu viver no instante de agora, com um monte de amigo, pra nada, né? Fazer aquela coisa mais inútil do mundo, que é conversar de besteira. Por que você está fazendo isso? O que você quer com isso? Nós não queremos nada, só estamos vivendo essa vida de agora e vamos curtir. Então ela fala, vamos falar de amor, porque o dia às vezes não tá, a alegria venha pra cá. Eu tô querendo uma companhia e ninguém vai chegar. O mundo anda reclamando demais. O mundo anda reclamando demais. E isso, de repente, está afastando as pessoas. E uma coisa complicada é essa bolha que a gente vive. Porque como a gente precisa viver em sociedade, nossos relacionamentos, principalmente agora em época de pandemia, está sendo dentro das redes sociais. E as redes sociais vão te colocando em cantinhos que todo mundo concorda com você. E aí você fica cada vez mais cheio das suas razões, e aí quando você se relaciona com uma pessoa que está em outra bolha, você se irrita com o pensamento dela ser totalmente diferente. E aí você fala, não, eu tenho que falar alguma coisa para ele, porque essa pessoa tem que mudar o pensamento dele, olha só a besteira que essa pessoa está fazendo. Acabou a memória. Aí eu vejo que ela fala que a fé na vida não firmou. Cara, tem uma luz aqui. Ah, melhorou. Ai, Sandy, desculpa. Aí tem essa parte aqui, ó, que fala que a fé na vida não firmou. Aí eu fiquei pensando. Antes de eu pensar, vamos não pensar, mas vamos pesquisar. Olha só, o dicionário fala que a fé é um sistema de crença religiosa. Né? Ou pode ser até mesmo uma religião. No catolicismo, a primeira das 3 virtudes teologais. Tá. Então eu vou falar, aí tem a parte filosófica. Na cultura ocidental, o embate de antagonismo existente entre a fé, entre a fé e a razão torna-se claro desde períodos muito antigos. A filosofia amarga o conflito entre a razão e a fé. Tá, então olha só que interessante. A fé é vista aqui como algo que foge da razão. Será? Será que não existe razão na fé? Por exemplo, será que não dá para discutir com argumentos racionais a fé? Uma coisa é você falar que a razão é sofista, outra coisa é você falar que a razão é empírica, mas dá para se falar de razão. Então, tenho que ver melhor essas definições. Mas o que eu entendo de fé é uma certeza de algo que você não viu. Sabe? Você tem certeza daquilo. E isso não é um atributo exclusivo da religião. Por exemplo, você pede um lanche
num trailer, num food truck, vamos falar mais chique, no trailer. Aí você pediu um lanche e você pega esse lanche e coloca na boca, engole. Alguém te pergunta assim, ué, mas você comeu com uma certeza tão grande, sem saber se o chapeiro lavou a mão depois que foi pro banheiro. Então olha só que interessante, essa fé é uma crença tão certa. Vou dar um outro exemplo de fé. O sol vai nascer amanhã. Por quê? Ah, porque nasceu ontem. Ah, nasceu antes de ontem. Ah, nasceu há 2 meses. Todos os dias que eu me conheço por gente, o sol está nascendo. Tudo bem. Mas amanhã é outro dia. E como você sabe que essas leis de amanhã vão ser as mesmas de antes? Então, chega um ponto que a pessoa, até mesmo por um conhecimento empírico, tem que falar assim, ó, daqui para frente é fé. E aí a gente acha até absurdo, né? Que idiotice, porque a fé é tão forte que esse assunto não é discutido. E é lógico que às vezes, né, até mesmo a ideia do lanche, quando você vai comer e a pessoa pergunta, a sua fé é abalada. E de repente, diante dessa fé abalada, você joga uma razão. Ah, sei lá, tem auditores que vêm aqui, né? A vigilância sanitária que vem nesse lugar. Ah, existe, eu acredito na ética. E você vai colocando várias coisas para você continuar construindo essa sua fé. Mas a fé é acreditar numa coisa que você não viu. Você não viu. E você acredita tanto que você vive essa vida, aí você vive essa vida de fé. Claro, então tá. Então ela fala que essa fé que ela tem é na vida. Isso não se afirmou. E eu falo assim, essa fé que ela tem é numa coisa muito fraca. Por quê? Quais certezas ela quer ter? Que certeza, se a fé é uma certeza daquilo que você não vê, que certeza que a vida nos traz? E aí, de novo, ela vai falando de coisas que estão puramente na fé dela, né? As ondas do medo não vão soar, fúrias e amarguras não vão se impor, deixa a tristeza para lá. Quem garante que as ondas do medo não vão soar? Quem garante que não vão impor a fúria e a amargura? Ela fala, deixa a tristeza para lá, de novo. É uma atitude minha. Eu vou pegar minha tristeza e eu sou capaz de largar disso. A gente já sabe, na primeira música, o fim que isso dá. Mas, por que essa tristeza está indo embora nessa canção da lua cheia? Por causa do convite. Venha cá, a lua está cheia. Está acontecendo algo que não está no meu controle, mas a gente pode, de repente, focar nessas coisas que acontecem, eventualmente, e contemplar essas coisas. Dar foco nessas coisas. É a sugestão que ela faz. E aí, ela diz, vem pra cá, né? Vem cá. Vamos contar histórias, falar de coisa boa. O que eu gosto dessa parte é o verbo na primeira pessoa do plural, do vamos contar histórias, né? Tipo assim, é essa necessidade do coletivo, essa necessidade de eu não quero ficar sozinha, venha cá, né? Vamos se aproximar. E nessa nossa união, indiferente do que vai acontecer, o que a gente vai contemplar é esse instante de agora, de contemplar a lua, e isso, ela pode fazer isso sozinha, mas vai ter valor isso quando ela perceber que ela está contemplando algo junto com alguém. E aí, então ela diz, vem cá, vamos contar histórias, né? E é legal, então, tipo assim, no contar histórias pode ser tanto histórias fictícias, mas a gente está conversando, ou de repente contar as nossas próprias histórias. Porque aí ela fala, vamos criar memória do tipo, a gente vai também nesse instante contemplar as coisas boas que nós vivemos, e aqui nesse instante nós vamos nos projetar para um futuro onde as coisas podem ser boas. Ah, vem cá, olhar para as estrelas, beleza, e elogiar pessoas. Como ela está querendo dizer que o importante é a união, as pessoas têm coisas boas, as pessoas têm coisas ruins, mas vamos valorizar aquilo de bom e
exaltar isso, falar, pô, gostei da sua orelha, sabe? Quando a pessoa... É difícil encontrar um adjetivo positivo, você encontra. Ok. Aí termina essa música, começa então a terceira, e a terceira chama Tempo. Faz muito tempo que eu quero falar sobre esse tema, e eu não vou gastar aqui, né? Tenho pensado, principalmente nas minhas aulas de filosofia, muito sobre essa questão. Comecei a adotar a expressão instante, por exemplo, direto, que é coisa do jeito que se falam nas aulas. Mas vamos lá, música Tempo. É legal, o tempo passa, né? E o tempo são as mudanças dos instantes, e cada instante é único, cada momento acontece uma coisa diferente, talvez alguma coisa aconteça em outro instante que te lembre de uma coisa do instante passado, mas tudo isso é coisa da sua cabeça. Diz aqui, invernos, impérios, mistérios. Invernos, vamos pensar, são tempos ruins. Impérios, vamos acreditar que também ela está usando isso para falar que são tempos ruins. E mistérios, vamos falar, é a forma como eu estou lendo, né? Está falando, ó, puxa vida, passando por tempos de invernos. Impérios aconteceram. É interessante a palavra império, né? Porque a gente pensa assim, tiveram impérios, esses que fizeram coisas ruins, fizeram coisas boas, tiveram um grande poder, mas eles passaram. Os invernos passaram. Tiveram mistérios, coisas que a gente não sabia, coisa que a gente achava que estava no campo do místico, e de repente a gente descobriu que a ciência trazia uma outra explicação para aquilo, e aquilo deixou de ser mistério. Ou de repente a gente nunca sabia. Às vezes nem são coisas místicas, mas a gente é um mistério que tinha do outro lado da Lua. O homem já foi para esse outro lado? Não, né? Enfim, continua sendo mistério, então. Lembranças. No meio dessas coisas ela fala lembranças. A gente lembra de coisas de outro tempo. E aí essas lembranças a gente pensa, ai, que gostoso, lembranças. Não, às vezes essas lembranças nos trazem cobranças de nós mesmos e vinganças. Então é a cobrança que a gente faz do outro. Eu não gostei do que eu fiz comigo, eu não gostei do que o outro fez comigo. Assim como a dor, então, império, inverno, mistério, lembranças, as nossas cobranças e até as nossas vinganças, assim como a dor também é uma coisa que às vezes acontece, que fere o nosso peito, isso vai passar, isso passa. Tem uma crença, né, que o tempo cura, que não sei o que lá. Eu acho muito complicado pensar nisso. Eu acho que tem coisas que não se curam em um único instante, assim, do estalar de dedo. Mas acredito, né, então, tipo assim, preciso de um longo tempo para que alguma coisa seja curada. Mas eu não gosto dessa coisa do tempo, que parece aquela coisa da fé na vida, sabe? Tipo, a vida tá fazendo, eu tô ligando no piloto automático, eu acho que precisa o tempo cura dependendo do que foi feito durante esse tempo. Vamos lá, então, mas isso passa. E todo medo, o desespero e a alegria, olha que legal, medo, coisa negativa, desespero, coisa negativa, alegria, coisa positiva. Tempestade, negativo. Falsidade, negativo. Calmaria, tranquilidade, uma quimera. Quimera, lembra o que significa, hein? Tá. Então, a calmaria, coisa boa. Quimera também, pensamento livre. Aí, são coisas ruins. Espinhos. Ai, meu Deus, me deram uma rosa, quando segurei, furei meu dedo, nananá. Pô, cara, esquece, isso passa, o namorado passa também, né? O frio que eu sinto, ó, ele tá sentindo frio, tadinha, mas isso vai passar. Saudades, aí é legal, olha, o tempo, é legal dessas palavras de saudade, porque saudade é de uma coisa que aconteceu, né, em outro tempo, mas às vezes eu sinto sentimento de saudade, às vezes eu fico todo vaidoso. Ela fala até de verdades, né, verdades passam. Às vezes algumas coisas que a gente acredita muito piamente, que é aquilo e não pode ser outra coisa, passa. Coragem. Olha só, tanto coisa boa como coisa ruim passa. Aí ela fala miragens, né? Miragens são imagens, isso passa. E aí ela fala da imagem do espelho. Eu achei bem bacana pensar que a imagem do espelho passa, né? Eu me lembrei do Oscar Wilde, o Retrato de Dorian Gray,
que fala disso, né? Enfim, e assim como a dor que fere no peito, isso vai passar também. Sandy, eu sei que você fez todas essas músicas chateados um pouco comigo, porque eu falei que Quimera era um monstro quando você estava querendo falar outra coisa. Bem, a Sandy mostrou uma tristeza. Eu acho interessante, então, nessas três canções, né? Primeiro ela fala da exigência que ela tem dela mesma. Depois, na segunda música, ela fala da necessidade que a gente tem de contemplar as pequenas coisas e estar bem com as pessoas à nossa volta. E aí ela dá essa palavra de o tempo passa e até as dores que você está sentindo, isso passa. A gente percebe assim um EP totalmente melancólico, né? A Sandy diz assim que foi uma cartaz, um grito. Espero que realmente tenha sido algo purificador, mas assim como a dor passa, eu sei também que hora ou outra a gente volta a tá ruim. Eu gostei mais dessa parte aqui da música da lua cheia, sabe? De estarmos em comunidade. E assim como falei sobre não se cobrar tanto, de repente a gente podia ser justo também de não cobrar tanto do outro e perdoar mais os outros. Então, Sandy, me perdoa por ter falado aquele negócio da quimera e que era um monstro. No fundo, você queria falar que era um pensamento solto. Eu que não tive essa aula de filosofia até então, mas a vida a gente vai aprendendo e o tempo passa e a gente vai tendo mais conhecimentos. Então, dá o like aqui e esperem o próximo vídeo. E eu já estava me esquecendo, gente. Cliquem no primeiro link e assistam o vídeo da Sandy, tá? Porque assim, por mais que eu tenha falado palavra por palavra, esse canto parece um grito de Orfeu, entendeu? Então assim, você só entende ouvindo e sentindo a música. Então vai dar essa força para ela, dá um like no site dela e se inscreva no canal dela.